Muitas pessoas ficam confusas com meu sotaque e muitas vezes confundem minha nacionalidade. Então deixe-me esclarecer as coisas. Sou irlandês e amo isso. Há algo de especial em ser desta pequena ilha nos limites da Europa. Se você puder aprender a conviver com o clima. Os irlandeses são muito hospitaleiros e há um enorme senso de comunidade. Outra razão pela qual muitos de nós temos orgulho de ser irlandeses é porque, em muitas áreas, superamos as expectativas que outros têm a nosso respeito. Somos um país pequeno com cerca de 4,5 milhões de pessoas e ainda assim você pode ver nossas marcas em todo o mundo. Nos anos de 1600 demos ao mundo a química moderna e leite com chocolate. Nos anos de 1800 demos ao mundo a escala Beaufort, a máquina de tatuagem e o submarino. Nos anos de 1900, demos ao mundo a radioterapia, o assento ejetor e o Titanic. Acabamos de construir, não estávamos atrás do timão. Por outro lado, muitos de nós têm uma pele ridiculamente pálida, com o perigo de ser queimado mesmo em ambientes fechados. Temos má reputação de comportamento antissocial e má reputação de beber. Pode ser embaraçoso quando todo mundo nos pinta com o mesmo pincel. Minha identidade como cristão é semelhante à minha identidade como irlandês. Por mais que eu ame o cristianismo e tenha orgulho de seguir a Jesus na minha maneira humilde e tropeçando, há coisas que os cristãos fizeram ao longo da história dentro da igreja que me deixam envergonhado, ou pior, que me envergonham. Enquanto discutimos essa questão, não pretendo mentir sobre o passado. Eu quero ser honesto sobre o que aconteceu ao longo dos anos. Mas antes de olhar para o bem, o mal e o que é feio na igreja cristã, é importante entender o que a igreja realmente é. Não estou falando de nenhuma igreja específica, nem de toda a igreja cristã global. Eu também não estou falando de um lugar específico, por mais impressionante que igrejas e catedrais possam ser com seus móveis e seus vitrais, em última análise, elas são edifícios sem as pessoas dentro das paredes. Eu penso que a maneira mais útil de entender a igreja é vê-la como um hospital para pecadores, não um museu para santos. O próprio Jesus disse que pessoas saudáveis não precisam de médico, os doentes sim. Eu não vim chamar aqueles que acreditam que são justos, mas aqueles que sabem que são pecadores. A oferta de perdão de Deus ao mundo por meio da morte de Jesus é um presente incondicional, não é algo que você possa ganhar, por assim dizer. Não é como se você tivesse que encontrar uma solução para sua vida ou colocar tudo em ordem antes de se tornar um cristão. É mais sobre a realidade de deixar o perdão invadir sua vida. Não importa em qual situação você se encontra e não importa qual seja a conduta errada. Há uma crítica comum à igreja cristã que eu ouço repetidamente. Alguns dirão que existem muitas pessoas que não são religiosas e que são mais gentis e têm até mais moral do que muitos cristãos. Isso pode ser verdade? Deixe-me explicar por quê. Se o único corpo de pessoas que poderia compor a igreja fosse de pessoas que Jesus encontrou em seus 3 anos de ministério na Terra, você ficaria chocado. Essa igreja em particular estaria cheia de empresários corruptos, ladrões, adúlteros e prostitutas, entre outros. Não estou dizendo que essas pessoas continuaram as mesmas, pois suas vidas foram transformadas. Mas se você conhece pessoas dessa igreja apenas alguns dias após a mudança de vida delas com Jesus, se você fosse simplesmente o espectador que só conhecia o pecado delas, mas não a história delas, seria rápido em julgar a igreja como sendo cheia de hipócritas e criminosos. Eu sugeriria que muitos cristãos não se comparam bem aos melhores de não religiosos, se baseados no comportamento moral. Na melhor das hipóteses, um cristão é um trabalho em andamento e uma igreja em funcionamento será preenchida com pessoas imaturas e quebradas, algumas das quais ainda terão um longo caminho a percorrer à medida que se desenvolvem emocionalmente, espiritualmente e moralmente.